Aí os cientistas, há muito, já vêm estudando a ação, presta bem atenção, a ação de ondas elétricas no cérebro humano. Como as sinapses, como as emoções humanas, como as nossas emoções influenciam nesse estado elétrico do cérebro, através do eletroencefalograma. Você vê que quando você vai tirar um eletroencefalograma, é uma onda? Não é uma onda pulsante, uma onda elétrica? Então, isso que eu quero que vocês entendam. Veja bem. Agora que nós vamos chegar onde eu quero. Vocês sabem que quando vocês vão tirar um eletroencefalograma, para saber se as funções do seu cérebro, se tem algum tumor, se tem algum problema, né? Você vai lá, instala um monte de eletrodo aqui na cabeça, em várias partes da coisa, e tem um aparelho lá que ele vai lendo, vai criando umas ondinhas assim. E essas ondas são retrato do como está o fluxo elétrico do teu cérebro. Então, se a pessoa, e isso já foi estudado já há muito tempo, se a pessoa está muito depressiva, angustiada, existe um tipo de onda. Se a pessoa está alegre, feliz e com saúde, o tipo de onda parece diferente. Então, com isso, eles conseguem associar, né, cada tipo de onda, cada tipo de frequência elétrica do cérebro promovendo uma emoção, um tipo emocional. Se eu estou com raiva, se eu estou com ódio, ok? Muito bem. Vocês já viram em alguns filmes de ficção científica aí, aquele tipo de indivíduo que está lá, por exemplo, assim, né? O cara treinou ele, né? O serviço secreto treinou, fez uma lavagem cerebral no cara, tal, aí larga o cara normalmente, ele vive uma vida normal. De repente, uma palavra-chave, lembra? O cara atende o telefone, tem um filme chamado O Telefone. Vocês assistem esse filme, é muito interessante, chama O Telefone. Por que chama o telefone? Porque é o seguinte, o cidadão está lá nos Estados Unidos normal, tem o seu comércio normal, mas não sabe que ele foi pego pelo serviço secreto. O serviço secreto fez uma lavagem cerebral nele e implantou uma ordem oculta no cérebro dele. Implantou, fez um implante através de uma lavagem cerebral, com elementos químicos, uma produção. Aí, volta de novo e fica bom. Aí, é o seguinte, né? Então, de repente, o cara tocava o telefone na casa dele, ele ia atender, alô, e uma voz dava uma ordem para ele. Certo? Quando ativava esse som do telefone, essa voz específica, esse comando específico ativava um programa implantado, o seu cara ficava assim duro. Ia lá na casa dele, abria a gaveta, pegava uma arma, colocava na cintura, pegava o carro e ia exatamente em um determinado lugar, tinha um político especial, ele estava programado para chegar e arrancar a arma e matar aquele político. Isso não é coisa de ficção científica. Isso é possível se fazer. Chama-se programação. Já ouviu falar em programação neurolinguística? Hoje em dia está muito em moda, os esotéricos gostam muito. Você criar uma nova programação para o seu cérebro, você mudar suas ideias, seu princípio, seu comportamento, né? Inclusive, as pessoas que fazem entrevista estudam muito neurolinguística, né? A ponto de fazer o quê? De ver se você está mentindo. Através do seu gesto, se você está conversando com você, se você vira a sua cabeça, bota a cabeça para baixo, se você está inventando, está mentindo. Só por esse movimento da cabeça, o cara sabe se você está mentindo ou não. Porque são áreas do cérebro que são ativadas, que são precisas, e o cara que é observador, ele é treinado para isso, ele vai sacar como é que funciona. E a gente sabe que os ETs, por exemplo, quem estuda ufologia, quando os ETs abduzem uma pessoa, os ETs apagam totalmente a memória da pessoa. A pessoa volta e não se lembra de nada da abdução. Então isso significa que o nosso cérebro é totalmente manipulável. Mas eu não acredito ainda que através do HARP, por exemplo, à distância, você consiga implantar um programa específico na mente de uma pessoa. Mas vamos supor que a tecnologia HARP, ela esteja num estágio que, ao invés de você programar uma ordem, eu poderia pegar uma onda, né, de rádio, jogar no teu cérebro e implantar uma mensagem inteira, e você começava a se comportar de acordo com aquela mensagem depois. Mas vamos supor que isso não chegou a esse ponto ainda. Mas vamos supor que a ideia é manipular a massa. Ok? Então, os cientistas do HARP perceberam que a uma determinada frequência específica o nosso cérebro trabalha. Existe uma frequência
elétrica que o nosso cérebro trabalha, nessa faixa de frequência. Ok? E cada nível de frequência pode caracterizar um estresse, uma tensão, uma ira, uma violência, um ato de violência. Você fica violento de uma hora para outra, explode com facilidade. Ok? Então, os caras estão dizendo que é possível e que isso já acontece. Eles fazem teste em massa. Eles pegam essa onda HAARP, né? Tem uma cidade. Eles podem pegar, como a arma é muito dirigida, eles não precisam mandar para a cidade, eles podem mandar um quarteirão quadrado, eles podem mandar isso aqui ou para a cidade inteira, sabe? Ou regiões muito grandes. E aí eles começam a jogar um programa, uma frequência específica aberta. E aí, vamos supor que esteja jogando em cima de nós. Da mesma forma que tem milhares de sinais de rádio atravessando aqui agora, quantas estações de rádio e televisão não estão transmitindo? Vocês percebem? Não sinto nada. Porque a frequência não tem a ver muito com a minha percepção. Eu não percebo essas frequências. E programas inteiros estão sendo transmitidos agora, não estão? Com um aparelho específico eu posso sintonizar e ver uma programação, tanto de rádio quanto de TV. Satélites estão jogando esse sinal para cima de nós. E o HAARP teria a capacidade de, numa determinada região específica, jogar uma onda num comprimento de onda de baixa frequência, que o nosso cérebro trabalha com baixa frequência, e implantar uma emoção. Por exemplo, muito ódio e muito estresse, a ponto de você ficar nervosa, muito nervosa, e não sabe por que você está nervosa assim. E o fato de você estar nervosa, você começa a bater o carro, começa a brigar com todo mundo, você começa a ficar... E outra, você pode gerar muitas doenças. Então, imagine você ter um inimigo e você começa a fazer eles brigarem entre si. Criar essas guerras civis, esses ódios sectários. Eles podem estudar até como jogar uma onda e acalmar depois. Deixar todo mundo calminho, tranquilo, em paz. Só fazer aquela frequência, cair numa frequência de onda alfa, de onda mais tranquila, que relaxa. Então, na verdade, é um instrumento que você pode manipular o estado emotivo e emocional de grandes massas. Certo? Aí você não sabe dizer porque torcidas vão começar a brigar no campo de futebol, aquela puta ira, ninguém para pensar que está fazendo uma besteira. Que tipo de emoção está sendo colocado ali? Né? Então, será que nós estamos sob a ação de determinadas armas modernas sem precedente na história da humanidade? A ponto de derrubar governo, tirar governo do poder? Né? E essas grandes potências estar controlando os países menores, a ponto de colocar o governo que eles interessam. Se ele não gostou desse governo, vão dar um jeito de derrubar esse governo, sem entrar no país, diretamente.